Oi, oi! Segunda-feira, nós estamos aqui. Vamos bater um papinho gostoso. Isso aí. Vamos esperar um pouquinho. Ver se alguém aparece. Oi, Karine, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, meus queridos, lindos, maravilhosos, o que a gente vai conversar nesta segunda-feira? Então, seguindo aí uma sequência de lives para falar um pouquinho dos pilares que sustentam e dão base para uma boa autoestima. Hoje eu vou abordar um tema muito legal, que eu trago como terceiro pilar da nossa autoestima, que é a nossa autorresponsabilidade. Meu nome é Juliane Bittencourt, eu sou humanoterapeuta, psicanalista e ajudo pessoas a se sentirem mais seguras e confiantes. Então, se você não me segue, já aproveita para não perder nenhum conteúdo e me segue aí nas redes e nas redes vizinhas também. Então, só para refrescar a nossa memória, o primeiro pilar que eu trouxe foi a autonomia, aonde eu falei sobre ser capaz de tomar decisões, de assumir algumas decisões, né? Decisões, elas são únicas, só eu posso fazer por mim aquilo que é importante para mim. E isso é um aspecto fundamental para a gente ter uma boa autoestima. A independência e a capacidade de agir de acordo com as nossas próprias escolhas, né? Isso aumenta a nossa sensação de autoeficácia. E não vamos pensar em algo distante e desafiador. Vamos pensar no dia a dia mesmo, em tarefas e hábitos que você pode e deve fazer, sem precisar de um outro para te apoiar, ok? O segundo pilar que eu trouxe foi a autoaceitação. Por que é importante se aceitar incondicionalmente, né? A gente precisa aceitar as nossas imperfeições, os nossos erros. Isso é muito importante para a autoestima. Reconhecer que somos todos seres humanos e que ninguém é perfeito, né? Isso ajuda a evitar a autocrítica excessiva, né? E a cultivar uma atitude mais compassiva em relação a si mesmo. E talvez você possa até pensar, mas isso é fácil, me aceitar é fácil. Porém, saiba que se aceitar é muito mais profundo do que a gente imagina, do que a gente pensa. É aceitar que muitas vezes nós somos manipuladores, nós somos dramáticos, nós somos inseguros, nós nos vitimizamos e que em vários momentos a gente vive situações que não são muito legais e mesmo sabendo que não são, nós nos mantemos ali por algum interesse. Então, tudo na nossa vida tem um motivo e a gente precisa olhar com esse olhar de aceitar o que aconteceu e como eu vou lidar com isso. E tudo isso sim, pode ser muito doloroso. Então, se você não acompanhou, depois dá uma olhadinha aqui no feed, que as lives ficaram gravadas, mas depois, por enquanto, fica aqui que a gente vai elaborar juntos o terceiro pilar. Então, primeiro vamos compreender o que é ser responsável. O que é ser autorresponsável? Me conta aqui o que significa essa palavra para você, autorresponsabilidade. Conta aí para mim se você já tem um conceito sobre isso. Enquanto isso eu vou falando aqui, né? Então, a autorresponsabilidade, ela significa assumir a responsabilidade pelas nossas próprias ações, pelas decisões e pelos resultados. É a capacidade que nós temos de reconhecer que são as nossas escolhas que impactam diretamente no nosso resultado. Quando eu assumo o meu papel diante da minha vida, eu paro de terceirizar os meus desfechos, os meus resultados. Imagina que você quer ter um bom trabalho e você chega todo dia atrasado, sai mais cedo porque você faz o seu serviço ali
né, rapidinho, porque você quer se livrar daquelas tarefas entediantes do seu cargo. Você concorda comigo que as chances de você ser promovido são mínimas, né, numa situação dessa? Você não tem ali um destaque no seu trabalho. Agora, se eu chego no horário, executo as minhas tarefas, entrego tudo o que me pedem, que é minha função, as chances de crescer nessa empresa aumentam. Então, a minha responsabilidade para com o meu trabalho aumentam as minhas chances. Mas aqui, sempre tem aquele que vai falar assim, mas eu faço tudo e mesmo assim eu não estou crescendo naquele trabalho. E aí, o que vocês acham? Isso acontece porque a empresa é ruim? A empresa, gente, ela não está, nesse caso, falando com seus valores, provavelmente. Falando, entregando, ela não pode ir além daquilo que ela pode entregar. Ela é aquilo que ela é. Então, se nesse ponto eu faço tudo e mesmo assim não estou evoluindo, porque isso não bate com os meus valores, como que eu vou exercer a minha autorresponsabilidade nesse lugar? Entendendo quando é o momento de me retirar. Eu sou responsável por mim, pelo meu bem-estar. E se algo não tá legal, eu sei qual é o momento de mudar. E se você se dispõe a fazer um curso, mas você não consegue ter tempo para estudar, você faz ali o curso, conclui, mas não é aquela pessoa mais esforçada. Pode ser que a sua experiência nesse tal curso não seja tão proveitosa. Significa que o curso foi ruim? Até pode ser que tenha sido uma escolha que não oferecia o máximo, mas você se esforçou o máximo? Você aproveitou o máximo? Você tirou o melhor proveito? Não, pois você não estudou. Você não fez a sua parte. Então, a gente tem que entender que na nossa vida, esse processo de ser responsável é muito importante. Porque ser responsável é trazer para minha realidade a questão que eu preciso elaborar e o que eu preciso fazer para sair dela, sem esperar que o outro faça algo por mim ou que Deus traga um milagre para minha vida. Na Bíblia, Paulo afirma que quando motivados pelo Espírito, nos sentimos cheios de força para fazer tudo o que for preciso. Então precisamos sim ter fé. Precisamos ter a motivação do Espírito, precisamos crer, mas precisamos ter força para fazer. Então não adianta ficar esperando que o outro mude, que o outro te ajude, que o milagre se realize sem esforço. Não, isso não resolve. E como que eu vou desenvolver isso? Assumindo a responsabilidade da minha vida, do que acontece comigo, das situações que eu vivo. Ah, Ju, então você está dizendo que alguém que me faz mal é minha responsabilidade? Não. Se alguém te faz mal, o que você escolhe fazer com relação a isso, sim, é sua responsabilidade. Você pode se retirar daquele lugar, você pode cortar a relação, né? Imagine que você more com os seus pais, por exemplo, e você se sente mal. Porque não se sente à vontade na casa deles, não se sente livre para trazer seus amigos, fazer suas festas, mas é a casa dos seus pais. Eles querem as coisas do jeito deles, as regras são deles, a casa é deles. Então, se isso te faz mal e você não concorda com algumas dinâmicas daquela família, adianta você ficar morando ali e reclamando dos seus pais? Julgando a estrutura deles, o jeito que eles vivem a vida? Ou cabe a você se retirar desse lugar que está te gerando desconforto? Isso é que é a sua responsabilidade. E eu não tô aqui falando que tá errado você morar com seus pais. Tem muita gente que mora e tá tranquilo com isso, segue a regra dos seus pais e tá tudo bem. Mas tem gente que mora e não quer, se sente mal com aquilo, porque não pode receber um amigo, não pode fazer uma festinha quando quer. Sim, não pode. As regras são deles. A vida é essa. E se isso me incomoda, cabe a mim fazer o ajuste necessário para resolver isso.
né? Ficar ali criticando, brigando com os meus pais, não vai resolver. Então é esse olhar que a gente tem que trazer para a vida e para aquilo que a gente precisa fazer. O problema é que a gente, em geral, nós culpabilizamos o outro pelos nossos problemas. E ao fazer isso, a gente não adquire consciência do que de fato está nos afetando, porque a gente está terceirizando o problema, né? A gente não adquire consciência para compreender de que forma nós vamos solucionar isso, né? De acordo com o nosso sentir, de acordo com a minha realidade. Pois muitas questões que me afetam não afetam você, por exemplo. Elas me afetam. Então sou eu quem tenho que lidar com ela. Certo? Então, se a sua vida tá toda enrolada e você tá num lugar de que nada dá certo pra mim, e realmente pode ser que nada esteja dando certo, mas não vai ser fazendo as mesmas escolhas, as mesmas coisas que você vai mudar a sua vida para melhor. Não vai ser culpando o outro, não vai ser culpando o governo, a inflação, o relacionamento que não deu certo, não vai ser esperando a ajuda do irmão, da mãe, do primo, certo? É preciso que a gente se responsabilize. Pois eu tenho certeza que você é capaz de te tirar desse lugar de estresse, de angústia, de dor e de te colocar para caminhar. E você acredita em você? Se você quer chegar em algum lugar, é porque esse lugar, ele é importante para você. Concorda comigo? Vocês concordam, gente? O que vocês querem? Aonde vocês querem chegar aí na vida de vocês? Pensem um pouquinho sobre isso, aonde eu quero chegar e se isso é importante para você. Então, ter apoio familiar, incentivo e às vezes poder contar com uma ajuda é muito importante, é muito legal. Mas nunca esqueça que para você chegar lá, em um lugar que é importante para você, você é quem tem a força para fazer isso acontecer. Você é quem tem o magnetismo necessário para que isso aconteça na sua vida. Se eu quero, por exemplo, viajar, pensa aí em um lugar que vocês queiram conhecer. Imagina que essa viagem vai te custar 10 mil. Aí você faz as contas e você sabe que você consegue reservar esse valor num período de 1 ano, desde que você corte algum lazer. Então, você vai tirar um lazer, você vai sair uma vez por semana e em 1 ano você consegue juntar esse dinheiro. Aí, na primeira semana, ok, você segue o plano. Na segunda também. Na terceira e na quarta, você sai 2 vezes. Aí você pensa, agora eu vou ficar 1 mês sem sair para compensar essa extrapolada que eu dei no meu orçamento. Só que aí você começa a comer pizza toda sexta-feira, gasta dinheiro comprando um monte de roupa. Percebe? Escolhas e resultado. Chegou no final do ano, você juntou 5 mil. Aí você pede ajuda para o pai ou pede ajuda para o namorado, ambos dizem não para você. Você vai ficar chateada porque eles não te ajudaram? Mas quem que queria viajar? Quem que escolheu passar o ano todo se enganando, se traindo? Por quê? Se traindo? Porque você tinha um propósito. Você estabeleceu um propósito. Você tá roubando de você mesmo quando você quer chegar num lugar e você faz o contrário. Percebe? Você tá atraindo aquilo que você escolheu para você, se deixando guiar, se deixando levar pelos instintos momentâneos, que traz uma satisfação momentânea, mas que lá na frente vai gerar um resultado. Então, escolhas, resultado. Eu tenho um plano que foi totalmente desalinhado durante o ano. E aí o meu sonho não vai acontecer. Aí eu fico triste, aí eu fico com raiva, aí eu brigo. Por quê? Porque
eu não fiz aquilo que eu deveria ter feito. E lá no final, eu vou culpar alguém que não me ajudou. Mas eu me ajudei durante esse ano para chegar aonde eu gostaria de ter chego? Não. Então, pessoal, vocês que estão aí me ouvindo, quem pode fazer seu sonho acontecer é você. Quando você entender isso, você vai parar de ficar mendigando ajuda, dizendo que você não faz nada direito, que tá tudo errado na sua vida, que nada dá certo, que só pro outro dá certo. Vai parar. Ah, mas o outro não pode me ajudar? Pode, se ele quiser. Se ele quiser. Porque o seu sonho é seu e você vai deixar isso na mão do outro? Você vai deixar o seu sonho ser guiado por uma possibilidade do outro te ajudar ou não, do outro estar ali do seu lado ou não? Ou você vai tomar conta, tomar posse dos seus sonhos? Existem várias técnicas, várias terapias que podem ajudar isso, com certeza. Mas se você não assumir, não se assumir como um ser totalmente responsável que você é, nada vai dar certo, nada vai funcionar. Nenhuma terapia do mundo, nenhum trabalho de magia, nenhuma oração vai te ajudar a sair do lugar. Imagina que você é um empresário que tem problemas com as tarefas, você centraliza tudo e se sente muito sobrecarregado, tá muito estressado, porque você acaba sempre tendo que resolver várias coisas ao mesmo tempo, isso te tira a qualidade de vida. Quem que pode mudar isso? Quem que tem o poder de fazer escolhas, mudanças, adaptações, até chegar em uma situação que seja legal? É você. Mas enquanto você está culpando o outro, o problema, qual que é o problema? Que você vive cessado. Ah, o excesso de retrabalho. Ah, é a equipe que não é dinâmica e que não resolve as coisas e que me sobrecarrega. Enquanto o seu pensamento estiver desse jeito, voltado para fora, as percepções que são suas como gestor não vão mudar. Entende a importância de assumir a autorresponsabilidade? Existe um problema aqui. Como que eu vou olhar para ele? Qual que é o meu problema? Eu estou estressado. Eu tenho uma equipe que não funciona, não é coesa. O que que eu tenho para resolver? É a equipe, é o funcionário que chega atrasado, é a pessoa que não retorna, é a pessoa que não passa o orçamento. Aonde está o problema? Eu estou estressado porque eu tenho que resolver várias demandas. Essas demandas não são minhas e acaba caindo para eu resolver. E por que eu preciso resolver essas demandas? Porque eu não tenho um profissional habilitado, capacitado, que assume a responsabilidade, porque eu centralizo as soluções. Então, o que eu preciso para resolver isso? Começar a treinar minha equipe, a dar autonomia para eles resolverem pequenos conflitos e por aí vai. E aí você vai identificando qual é a ação que você precisa fazer. Isso é autorresponsabilidade e isso vai falar com a sua autoestima. Pois quanto mais nós negamos a nossa força, mais nós nos sentimos incapazes de fazer o que é preciso. Quanto mais eu nego o meu poder, mais sentimento de desvalor vai me invadindo. E a gente acaba muitas vezes deixando os nossos projetos de lado por isso. Então, para compreender as minhas qualidades mais intrínsecas, eu preciso saber o que eu posso, o que eu não posso, até onde eu consigo chegar. Se me faltar habilidade para chegar onde eu quero, como que eu vou me desenvolver? Como que eu vou desenvolver essa habilidade que me falta? Se me falta tempo, como que eu vou organizar
Como que eu vou melhorar a minha estrutura para que eu tenha mais tempo para fazer aquilo que eu preciso fazer? Entende? Sou eu. Eu preciso. Eu quero estar lá. Eu quero aquilo. Né? Se eu quero ter mais tempo de lazer, um hobby, como que eu vou fazer para que isso aconteça? Se me falta disposição, como que eu vou trabalhar a minha rotina pessoal para que eu consiga ter uma boa qualidade de sono, uma boa alimentação e por aí vai. Então é assim que nós começamos a desenvolver áreas da nossa vida que podem ser melhoradas e ajustadas, assumindo o nosso papel. Desenvolver a autorresponsabilidade é um processo contínuo que requer muito esforço, comprometimento, autodisciplina, né? Então, se dê tempo, né? Seja paciente com os seus processos. Imagina que você acorda um belo dia e resolve caminhar, fazer uma caminhada pela manhã. Aí bem no primeiro dia que você vai fazer a caminhada, chove. O que você faz? Você fica culpando o dia, volta pra cama, dorme mais um pouquinho. Ou você faz uma prática em casa mesmo de exercício, já que você tá ali, você já acordou. O que você faz? A gente não pode controlar o tempo, mas a gente pode determinar o que fazer quando as coisas acontecem e que não sai exatamente como eu planejei. Compreende? E uma coisa que eu sempre falo aqui é que não precisa ser nada gigantesco. Muitas vezes a gente imagina que uma situação enorme, um projeto enorme, várias atividades, né, para chegar em um lugar. Mas começa aos poucos, até porque às vezes uma coisa muito grande ela não vai conversar com a sua realidade, com aquilo que você realmente quer no caminho. Talvez você precise fazer ajustes, né? E fazer algo muito grandioso só vai te frustrar, vai reforçar crenças negativas sobre você mesmo. Começa com o seu 1%. Deu seu 1% hoje, amanhã você dá mais 1%. E mantendo isso, você já vai ter excelentes resultados. Não adianta eu correr 10 quilômetros hoje e ficar 10 dias parado, porque eu fiquei com dor em todos os lugares que você possa imaginar. Concorda? Então, partes, pequenas partes. E eu vou trazer aqui algumas práticas, né, que você pode seguir para começar a cultivar essa autorresponsabilidade. Então começa começa examinando a sua própria vida. Em que áreas que você tende a evitar a responsabilidade ou adiar tarefas? Anota essas áreas, né? As que são as áreas que você vai precisar desenvolver. Se tiver uma, duas, três, não tem problema. Começa com uma delas. Pega a que você sente que é mais importante. Outra dica, começa a examinar os seus pensamentos e os seus sentimentos. Isso pode parecer balela, mas eu atendo muita gente que não consegue sentir. Muito menos reconhecer o que está sentindo. Que acaba muitas vezes caindo em dor muito mais profunda por tentar esconder e negar o que sente. Então, reconhecer o que sentimos é um passo importante para perceber a mudança dentro de você. Uma outra coisa que você pode fazer é entender o seu porquê. Por que eu quero fazer isso? Por que isso é importante para mim? Porque eu preciso ter metas claras, né? Para saber onde eu vou chegar. Gente, não é... Quando a gente fala em metas, às vezes assusta um pouco. Não é nada absurdo. Imagina que você se propõe a beber um copo de água todo dia pela manhã. Por que você está tomando essa água? Tá claro o objetivo? Daí vai fazer sentido para você.
E aí você vai entender os benefícios que aquilo vai te trazer e por que que você vai manter aquilo. Para você caminhar melhor no seu propósito. Então você não fica mais fácil você não desistir. Quando você entende o porquê eu estou fazendo aquilo. E, inclusive, fica mais fácil assumir a responsabilidade. Então, veja o que é primordial para você. Quais as tarefas ou quais as atividades que nesse momento são mais importantes e que você gostaria de incluir na sua vida e comece por uma delas. Lembre-se, você não precisa mudar tudo de uma vez só. 1% já é suficiente. Assuma o seu compromisso, e olhe para o compromisso, escolha algo que você esteja disposto a cumprir e cumpra. Mesmo que em alguns momentos você não esteja tão motivado para fazer, porque é importante você desenvolver esse comprometimento com as suas mudanças. Uma mudança, existem estudos que falam sobre 21 dias, sobre 30 dias para o nosso sistema se adaptar àquela mudança e aquilo começar a fazer parte da nossa rotina. Então ela requer um comprometimento. Por isso que você pode escolher uma mudança pequena, tá? Nem que seja você acordar cedo todo dia e arrumar a sua cama. Isso já pode ser uma mudança. E você vai perceber os benefícios dessa pequena mudança. E aí depois você passa para outras. Evite também culpar os outros ou as circunstâncias. Quando a gente pensa quando os nossos pensamentos refletem as coisas no outro, isso faz com que a gente se torne vítima da situação. E ser vítima vai reforçar em você que você não consegue, que você não tem o poder, mas você tem. Você tem o poder de encontrar a solução. Valorize isso. Não jogue para o outro, traga para você. Reflita. Só você sabe o que está dentro de você, só você sabe o que você sente, só você sabe a resposta para aquele dilema. Jogar isso para o outro não vai trazer a solução. Vou voltar a dizer. Se eu vim para ser vendedora, não existe outra pessoa que vai fazer isso acontecer por mim. Se isso no meu íntimo é o que faz sentido comigo, sou eu que vou fazer isso acontecer. Eu tenho magnetismo para ser a vendedora. Eu vim com esse dom, com esse talento. Eu vim para trabalhar isso. Então, o poder para a solução, ele está dentro de você. Lembre-se sempre disso. E feito isso, é importante você acompanhar o seu processo. Por quê? Porque durante o processo, às vezes você vai precisar fazer ajustes. Mudar, algumas coisas já ficaram tão fáceis que se tornaram um hábito. Então, aquele 1% eu já concluí. Agora eu tenho que partir para o meu próximo 1%. O que eu vou desenvolver daqui para frente, certo? Sempre esteja revendo as suas metas e o que você quer chegar, aonde você quer chegar. Assumir a autorresponsabilidade é um hábito que se constrói com o tempo. Se trata de estar em constante progresso na direção daquela pessoa que a gente quer ser, da pessoa que eu quero me tornar. E quando você desenvolve isso, você reforça a sua força, o seu poder de transformar sim os fatos e a sua realidade. Não é sentado pensando positivamente, mas agindo em busca das suas conquistas. E isso reforça muito a sua autoestima. Vai te fazer sentir que você pode, que você é uma pessoa com coragem, que você tem capacidade, que você não precisa do outro. E aí pode sim ser que você escolha ter o outro.
mas não mais como um apoio e sim como um parceiro. Seja o outro quem for, a família, os amigos, os filhos, certo? Bom, hoje é isso. Eu desejo toda a sorte do mundo para vocês nessa jornada e lembrem-se que vocês não estão sozinhos. Vamos juntos.